Poderia falar aí de forma breve? Na Prefeitura de São Paulo, na verdade, a legislação, né? Ela fala que o professor de sala de recursos, a gente tem 20 alunos por professor, né? Então, na Prefeitura de São Paulo, onde eu trabalho, as crianças têm 2 atendimentos, né, de 2 horas aula cada um. Então, eu tenho as turmas de segunda e quarta e as turmas de terça e quinta. Eu divido as minhas crianças, né, de acordo com as habilidades que eu preciso desenvolver. Então, eu tenho criança, por exemplo, com autismo, que tem ótimas habilidades motoras, mas as habilidades sociais estão totalmente ainda por aprender. Então, o aprender a esperar a vez, o aprender a ouvir o coleguinha, todas essas questões que a gente ensina, geralmente, na sala de recursos a gente enfoca mais. Então, como é dividido no caso da prefeitura onde eu trabalho? Eu tenho esses horários, são 36 horas por semana, né, com as crianças. E aí eu tenho os horários de estudo, onde é o horário que eu preparo, então eu atendo as crianças de segunda a quinta. Às sextas-feiras, ela é destinada a cada 2 meses, eu tenho formação com a diretoria regional de ensino, né, com a equipe de educação especial, lá da diretoria de ensino, que a gente chama de Cefai. E também, nas sextas-feiras que eu estou na escola, é o momento que eu vou preparar os meus planos de aula para a semana seguinte, preparar as atividades para as crianças, fazer toda a parte documental e atendimento dos meus colegas quando necessário, né? E tem esses 5 momentos que a gente chama de colaborativo. Então, o que é o AE colaborativo aqui? É aquele momento onde eu vou participar, claro, combinado previamente com a professora da sala, a regente, né? Ou, no caso do Fundamental 2, aquele professor que esteja com um pouco mais de dificuldade na adaptação da atividade, no alcance dos objetivos com o aluno. Então, eu combino com ele e vou assistir a aula, né? E aí, ali, a gente observa qual é o comportamento da criança e como a gente pode planejar essa aula, essa atividade, como a gente pode adaptar essa atividade para alcançar esse objetivo junto com a criança. Então, é desse momento que a gente consegue observar junto com o colega. E comigo, eles têm o atendimento no contraturno, né? Então, as crianças que estão no período da manhã são atendidas à tarde, e as crianças que estudam no período da tarde são atendidas de manhã. Como eu tenho, apesar de ter 30 alunos laudados na escola, né, que a gente chama alunos do público-alvo da educação especial, nem todos estão matriculados para fazer aula comigo, né? Por quê? Eu tenho criança, por exemplo, que passa em terapia 5, 6 terapias por semana. Então, como o AEE, ele é obrigatório para estados e municípios oferecer o serviço, mas é facultativo aos pais, ele não é obrigatório para os pais matricular os filhos, então eu chamo essas famílias, explico como vai funcionar, e aí algumas famílias acabam não fazendo a adesão por conta da carga de terapias que a criança tem na semana, né? Porque senão também a gente sobrecarrega essa criança e ele precisa também ter aquele momento do relax na casa dele, né? O horário, tem algumas crianças que aqui em São Paulo é um município muito grande, então levantam muito cedo, né? Para poder ir para as terapias. Então, fica a critério das famílias, né? A adesão ou não. Mas as crianças que fazem, hoje eu estou com 14 que eu atendo, né? Eu ainda tenho 6 vagas, eu brinco, ó, tem 6 vagas para atender. Somente as crianças do 5º, 6º, 7º ano que eu atendo em trio, né? Do 1º e 2º ano eu atendo em duplas, né? Então, isso também é conversado com a direção, porque também o atendimento é 1h30 de atendimento. Então, se a gente põe lá o limite, que são 4 alunos por atendimento, de repente a gente deixa a desejar em algum momento, porque eu não tenho auxiliar na sala, né? Eu sou sozinha com eles. O meu auxílio é quando eles precisam ir ao banheiro, que a gente tem a AVE, que é a auxiliar de vida escolar,
que acompanha na merenda e no uso do banheiro, mas no restante do atendimento sou eu. Então, eu priorizo a qualidade, né, e a atenção que eu posso dar para essa criança. Então, é assim que funciona.